E vai fechando os olhos e vai sentindo as batidas do seu coração. Faz essa conexão, né? E vai respirando de uma forma suave. Perceba como está o seu corpo, se tem alguma sensação, alguma emoção mais consciente. Relaxa o seu rosto, relaxa os ombros, relaxa as mãos. E nesse momento, só acolha qualquer coisa que se apresentar. Talvez um pensamento, talvez um sentimento. Não importa se é bom, se é ruim, se é agradável ou não. A mão no seu coração, ela funciona quase que como um abraço, um colo. Vai se respirando. E da mesma forma que a gente vai sentindo o que vai surgindo, como eu disse, pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, pode ser até alguma lembrança, alguma situação. Da mesma forma que surge, deixa que isso siga o seu fluxo e se dissolva. Deixa que a emoção, o sentimento, a sensação siga o seu fluxo e vai relaxando cada vez mais. Relaxa as costas, vai soltando a coluna lombar, as pernas. E agora, com as mãos no coração, perceba que aí dentro, né, no centro do seu peito, existe um lugar de total abertura. Abertura é perceber, ter consciência do que está acontecendo, das coisas que estão, como eu falei, surgindo, e não se fechar para nada. É um lugar espaçoso, você pode acomodar tudo que surgir, porque tudo que surgir também vai se dissolver. E a partir disso, você não precisa guardar nada.
É só acolher, receber, acomodar. E a hora que essa energia em forma de emoção, de pensamento, de sensação, já tiver cumprido sua função, ela pode ir embora, pode se dissolver. Então, você não prende nada, você deixa que tudo que está aí dentro possa também ser liberado e ser livre. Às vezes a gente tem pessoas, às vezes a gente tem situações que a gente fica recordando, às vezes a gente tem sonhos que de alguma forma a gente acha que não vão se cumprir. Então, perceba que todas essas coisas, essas imagens, né, dessas pessoas, das situações, elas estão dentro desse lugar de espaço infinito que é o nosso coração. Então, quando a gente se prende, e quando a gente prende também a imagem que a gente cria, né, das pessoas, das situações, é como se a gente tivesse o mar inteiro à nossa disposição e a gente ficasse só dentro de um bote. Só que a gente sabe nadar, a gente pode ir para qualquer lugar. Então, deixa que o bote também possa ser livre. Então, a gente vai liberando também a imagem que a gente tem dessas pessoas, os pensamentos sobre, as emoções que surgem quando a gente pensa sobre essas pessoas. São esses botes que a gente vai liberando, que a gente vai libertando, vai deixando ser livre. Perceba que você também pode ter essa liberdade. Você, de alguma forma, é uma imagem dentro de você mesmo, de quem você acha que você é, do que você acha que você tem que fazer, das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, de todas as coisas que você já viveu. Você não é isso. Isso são imagens. Até porque nossas imagens vão mudando. Então, libera também, deixa que seja livre essas imagens que você tem de você mesma. Principalmente nesse momento, as imagens de dificuldade, das coisas que você acha que você não consegue fazer, as coisas que você acha que você nunca vai conseguir transformar. Vai liberando.
tudo isso surge dentro de você, mas também se dissolve. Então, não fica prendendo. Lembra sempre desse espaço livre que você tem, que você consegue acessar, né? Dentro de você. Agora você pode tirar as mãos do seu peito, do seu coração, deixar as mãos também relaxadas novamente. E vai imaginando, visualizando, sentindo que todas essas coisas que podem ter ficado presas agora vão se tornar livres. A gente vai liberando isso através de todos os nossos poros. E a gente vai fazendo isso com harmonia, com equilíbrio, com saúde, com tranquilidade, com alegria. Que a gente já tem tudo o que a gente precisa. A gente tem esse espaço enorme. Então a gente realmente pode abrir o nosso coração para as pessoas, para toda a situação que surgir e para nós mesmas, para todos os nossos desafios, para todas as nossas qualidades. Cada vez que você vai ouvindo essas palavras, vai visualizando mesmo que todas essas imagens, as situações, as pessoas, as sensações, as emoções, os sentimentos, os pensamentos vão sendo liberados de forma a trazer cada vez mais alegria e energia para você pelos seus poros. Talvez você possa sentir essa energia se movimentando dentro de você novamente. E vai agora prestando atenção na sua respiração. Se você sentir ou perceber que tem alguma parte dentro de você que pode ter alguma dificuldade para fazer isso, ajuda com a sua respiração. Então, tem essa intenção, tem essa consciência de deixar o ar entrar pelo nariz, percorrer o seu corpo até esse ponto onde pode ter algum tipo de tensão, de dor, ou qualquer sensação que você sinta que pode ser de, de algo que está preso. E aí o ar faz o trabalho de movimentar, como se fosse uma brisa movimentando ali as folhas das árvores. E você vai expirando, deixando o ar sair pelo seu nariz ou pela boca, e vai agradecendo por essa oportunidade e desejando também que todas as pessoas possam sentir que elas têm essa permissão e que elas têm também todas as condições para que essa liberação possa acontecer. Então, a gente vai sentindo nosso coração grande, nosso coração se abrindo, e aí a gente começa o
nosso estudo de hoje, nossa roda, nosso círculo, nosso encontro. Novamente agradecendo por essa oportunidade. E aí você pode ir mexendo as mãos, mexendo o corpo aos poucos e abrindo os olhos. Oi, Cláudia também, Cláudia, a Rê também, boa noite. Oiê. Bom, sei que a Cláudia Cardoso não vai abrir a câmera e nem a Rê, então tá tudo tranquilo. Se vocês quiserem falar aí pelo chat, fiquem à vontade. Estamos na página 228. E aí, hoje ela vai contar uma história, né? Uma história dela, assim, uma experiência dela. Alguém quer falar alguma coisa para a gente começar? Então tá. Então vamos lá. Minha história. Prometo ajudar você a ter compaixão por si mesmo. Mencionei antes que quando Rupert e eu nos casamos, incluímos em nossos votos a promessa de nos ajudarmos mutuamente a sermos mais autocompassivos. Essa não foi uma promessa vazia, mas um compromisso com o nosso estilo de vida e de um com o outro, que transformou radicalmente a nossa relação. Além disso, tomamos algumas medidas concretas que nos ajudaram a nos tornarmos mais autocompassivos no relacionamento com o outro. Uma prática que consideramos ser particularmente eficaz é a pausa para a autocompaixão durante as discussões. Tais rupturas proporcionam um espaço não só para nos acalmarmos, mas também para nos darmos a compaixão necessária para lidar com a situação difícil em que nos encontramos. Essa prática é útil por uma série de razões. Ela ajuda a acalmar ambos os egos feridos, uma ferramenta útil, já que muitas brigas de casal têm origem na nossa necessidade de proteger a nossa autoestima. Lembro-me de uma vez em que Rupert ficou irritado comigo porque eu fiz várias intervenções em uma discussão que ele estava tendo com um amigo. Foi quando o governo britânico estava propondo proibir a caça à raposa, o que acabou acontecendo em 2004. Rupert é um ávido equitador e cresceu praticando esporte. Eu sou vegetariana. Não é necessário dizer que tivemos opiniões muito diferentes sobre a natureza ética de galopar num campo com cães perseguindo uma raposa. O problema não era a minha opinião, mas o fato de eu interromper o Rupert no meio das suas frases, sem que ele conseguisse expressar adequadamente o seu próprio ponto de vista. Depois que o amigo dele foi embora, fui repreendida pela contínua intromissão em sua conversa. Em vez de pedir desculpas, agravei a situação, sugerindo que a opinião de Rupert sobre a caça-raposa estava errada e precisava ser corrigida. Gente, eu quero ver como vai acabar isso. Pensando bem, eu estava muito envergonhada para admitir o meu erro em interrompê-lo, mesmo acreditando de verdade que a caça-raposa seja cruel. Então, para salvar minha autoestima, tentei mudar de assunto para um tópico mais lisonjeiro, o fato de que eu estava certa e ele errado. Isso apenas piorou as coisas, é claro, porque o Rupert agora sofria um golpe duplo. Tinha sido humilhado na frente de seu amigo e, ao mesmo tempo, era insultado por sua esposa. As coisas começaram a esquentar a partir daí. Felizmente, antes de as coisas irem longe demais, consegui gritar um pausa para a autocompaixão.
entre um fogo cruzado das nossas metralhadoras. Levou alguns minutos para que ambos fechássemos os olhos e nos enviássemos compaixão. Percebi que era simplesmente humano da minha parte querer expressar minha opinião sobre um tema tão sensível para mim. Então, eu não estava tentando calar o Rupert, estava apenas sendo levada pelo meu entusiasmo. Uma vez que minha postura defensiva se suavizou, eu me perdoei por sair da linha e fui capaz de me desculpar adequadamente. Sabe, você está certo. Foi muito rude da minha parte ficar te cortando e deve ter sido terrivelmente frustrante para você. Peço desculpas, mesmo que eu ainda não concorde com a sua opinião. Na verdade, você estava apresentando pontos válidos e eu não estava aberta a considerá-los. Rupert, por sua vez, tinha se dado compaixão pela frustração que sentiu. Então, quando validei seus sentimentos e seu ponto de vista, ele estava pronto para aceitar o meu pedido de desculpas. Não sentia mais que precisava se defender e estava com uma estrutura mental mais receptiva depois de ter se acalmado e se confortado. Na verdade, ele admitiu que muitos dos meus pontos também eram válidos, e acabamos tendo uma discussão realmente produtiva sobre os males e os benefícios da caça-raposa, e nos aproximamos de um consenso sobre o assunto, o que eu achava ser impossível. Rupert desistiu da caça-raposa naquele ano, mas não para me acalmar. Seu próprio senso de compaixão permitiu que ele sentisse mais vínculo com as raposas do que com a cultura na qual ele havia crescido. Ele ainda pratica hipismo em todo o país, mas sem o dilema moral de ter que caçar um animal. Às vezes, quando Rupert e eu estamos em conflito, as questões vão mais fundo do que os egos machucados ou um conceito moral abstrato, tal como a caça-raposa. A maioria das pessoas desenvolve padrões inúteis para reagir nos relacionamentos, que são tipicamente formados em resposta a traumas de infância. O meu, por exemplo, é o da menina ferida. Como me senti abandonada por meu pai em uma idade precoce, sentimentos de mágoa e abandono alcançam com bastante facilidade meus relacionamentos com os homens. Esse padrão foi especialmente forte nos primeiros anos da minha relação com Rupert. Nós nos conhecemos durante a realização da minha pesquisa de dissertação na Índia. Rupert era um escritor de guias de viagem que estava reunindo informações no sul do país. Depois que nos casamos, ele continuou ganhando a vida escrevendo artigos para revistas de viagem. Apesar de saber que o trabalho do meu marido exigia que ele ficasse muito afastado de casa, ainda agia como se ele estivesse me abandonando quando partia para uma nova missão. Fazia beicinho quando Rupert viajava e ficava de mau humor quando ele voltava. A sensação de ser ferida e abandonada coloria cada uma das minhas expressões. Eu estava rapidinho, né? Teve muita coisa já que eu li e eu gostaria, né, de falar, mas aqui eu achei interessante porque ela fala, né, a sensação de ser ferida e abandonada coloria cada uma das minhas expressões. E aí eu estava vendo esses dias, falando sobre as emoções, né, lendo e estudando sobre as emoções, na verdade, a gente tem estados emocionais, a gente não tem, é uma forma de ver, né, claro. A gente não tem emoções, a gente não tem uma emoção. Eu não estou com raiva, eu estou com um estado emocional de raiva. Por quê? Porque não é só uma emoção. Se você parar enquanto a emoção está acontecendo e perceber, é difícil parar, né? Mas se você conseguir parar, ou pelo menos, assim, tá mais consciente, você vai ver que o teu corpo está de um jeito diferente do que estaria em outra situação. Às vezes a gente está com o coração acelerado, às vezes a gente está respirando de uma forma diferente, ou a gente se encolhe. Então, é um estado físico também. O estado emocional, ele envolve muitas coisas. Tem pensamentos que eu estou tendo,
que dão um suporte para o que eu estou sentindo, né, para a emoção que está se apresentando. Então, nunca é só uma emoção, é um estado emocional. E aí, quando ela fala de colorir, né, esses traumas de infância, né, às vezes não é nem de uma infância muito do início, né, às vezes é uma coisa meio que de pré-adolescência, adolescência, não precisa ser uma coisa tão assim, né, útero ou muito, muito no início, né, mas é qualquer coisa que eu dou concretude, solidez, e aí eu guardo isso, que é o exercício que a gente fez no início agora. Né? Eu estou guardando aquilo num espaço muito grande. E aí eu estou me apegando nessa caixa que eu deixei isso e estou falando, eu sou isso, eu sou essa memória, eu sou essa situação que aconteceu comigo. Né? Na verdade, você é o espaço todo, você é esse mar todo, esse coração enorme, você é tudo isso, mas a gente, de alguma forma, está se estreitando, né? Porque talvez é isso que faz com que eu, pelo menos, sustente a imagem que eu tenho de mim mesma. Por exemplo, eu sou, a gente pode pensar, eu sou uma pessoa, uma mulher muito guerreira, né? Que a gente ouve bastante hoje em dia, né? Eu sou uma pessoa que, nossa, eu faço muita coisa e eu sou muito guerreira e eu cuido de todo mundo, ou sei lá, eu trabalho muito. E isso sou eu. Não, isso é uma imagem que eu tenho de mim. Por quê? Porque eu não sou sempre assim. Às vezes eu descanso, às vezes eu não estou cuidando de ninguém. Às vezes eu não quero trabalhar, às vezes eu sou preguiçosa, entendeu? Tem alguns momentos, por exemplo, a gente pode pensar no negócio de ser procrastinadora, né? Muitas pessoas que têm essa questão, né, de fazer muito, de ficar o tempo inteiro fazendo mil coisas e cuidando de todo mundo e tendo que dar conta de tudo, elas também reclamam de ser procrastinadoras. A gente pode falar sobre isso, acho que a gente inclusive já falou sobre isso, né, sobre essa questão da procrastinação, que isso não existe, quer dizer, não é que não existe, né, mas tem essa visão, né, de se você não se dá um tempo mínimo, conscientemente, na sua agenda, para você relaxar, para você estar, né, com você mesma, para você cuidar da sua espiritualidade, para você meditar ou qualquer coisa desse tipo, você não dá esse tempo, vai ter uma hora que o seu corpo vai falar, minha filha, desculpa, se você não der, eu vou dar. Então, se for procrastinando, maravilhoso, porque às vezes o corpo vai se adoentar, né? Mas voltando, então, eu tenho essa imagem de que eu sou assim, e aí por que eu sou assim, né? Tem algum motivo. Então, eu vou olhar para a minha história, para as minhas experiências, para as minhas memórias, para os traumas, mas também para as minhas conquistas. Então, eu crio uma história sobre mim. E aí eu fico tentando fazer coisas para sustentar essa história. Então, se eu tenho um trauma, que seja o mínimo, né? Desde o mais leve até o mais pesado. Se eu tenho esse trauma, se eu acho que é porque minha mãe fazia tal coisa, ou falava de tal coisa, ou aconteceu tal coisa quando eu era pequena, eu estou sustentando essa história que está colorindo todas as minhas reações. Como ela fala, são reações que surgem geralmente com um determinado gatilho, né? Então, por exemplo, numa relação, quando ela conta aqui, né, quando o marido ia viajar, ficava muito tempo fora. Então, é um gatilho, né? Mas como é que ela estava também, né? Esse estado emocional, ele tem várias coisas que vão acontecendo para a gente chegar nesse estado emocional, né? São essas condições anteriores. Se a gente for pensar
na crise, entre aspas, né? Na situação que está acontecendo, que você acaba reagindo, né, de alguma forma ali. E veja que muitas vezes a gente consegue ver o padrão, né? Quando a gente fala assim, eu achei que eu já tivesse resolvido isso, mas aconteceu de novo e eu me arrastei de novo para aquele tipo de reação, para aquela emoção, e briguei, ou chorei, ou, sei lá, fiquei com raiva, xinguei, sei lá. Então, isso se repete, por quê? Porque a gente deixa de ver o que está acontecendo nesse momento. A gente só pega ali o arquivo e fala, Tó, é isso aqui que você vai fazer, né? No inconsciente, vamos dizer, né? Pega a pasta do arquivo e joga ali para o comportamento, né? Então a gente não para e pensa, não se dá esse tempo. E o que ela fez agora, ela escreve aqui, né? Que ela conta que ela fez, que ela faz com o marido, é parar e dar esse tempo. Aí é bom quando você consegue fazer junto com a outra pessoa, né? A outra pessoa também topa fazer esse exercício, né? De parar e falar, calma, vamos cada um ficar na sua, fechar os olhos, ter a autocompaixão, né? Ou pelo menos parar, respirar, né? Só isso já dá uma diferença, né? E aí a gente conversa de novo daqui 5 minutos, daqui 1 hora ou amanhã, combinado, né? Agora, se você não tem como combinar isso com a outra pessoa, porque aqui ela fala de relacionamento de casal, mas a gente pode ver isso em relacionamentos familiares ou profissionais, né? Então, não tem como, de repente, você fazer isso com o seu chefe, com a sua mãe ou o seu filho, não sei, né? Então, você faça isso com você, né? Percebeu que está engatando numa reação automática, percebe qual é o meu estado, como está o meu corpo, como que está a minha respiração, como é que estão os meus batimentos cardíacos, qual é a situação, que lugar é esse que eu estou agora, o que eu estou pensando. E aí a gente percebe que tudo isso é uma energia que está se movimentando. Da mesma forma que essa energia surgiu a partir desse arquivo, ela pode se dissolver, porque sou eu que estou aprendendo, eu que estou tentando sustentar uma coisa ali, sabe? Para poder sustentar a minha imagem de quem eu acho que eu sou, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, né? Então, só para. Respira, ou, né, sai e fala assim, olha, daqui a pouco a gente conversa. Vai caminhar, vai para o banheiro, vai tomar um banho, sabe? Busca, por exemplo, tem aqueles livros de mensagens, né? Tem sites que deve ter, assim, também, com mensagens que fazem sentido para você, sabe? Porque você muda um pouco esse estado, você sai daquele lugar, inclusive através de uma visão diferente, né? Porque esse pensamento, ele está trazendo uma visão de mundo. Então, às vezes, quantas vezes a gente faz alguma coisa e depois a gente se arrepende, fala assim, ai, não devia, tinha nada a ver, assim, o que eu fiz, o que eu falei, ou qualquer coisa assim, né? Agora eu vejo que foi um engano meu, né? Quantas vezes a gente briga com alguém e depois você vê que, tipo, não tem nada a ver aquilo que você estava achando, foi confusão da sua cabeça, realmente, assim, né? Mas até aí você já se esbravejou, já brigou, já às vezes magoou alguém ou se magoou, né? Sei lá. Então só para um pouco, não custa nada, é alguns, tipo, 5 minutos para respirar um pouco, né? Se der. E aí, eu gosto, como eu falei, eu gosto da coisa da cor, né? Tem uma cor que eu estou jogando aqui em cima que está dando o tom do que está acontecendo.
Então, eu paro e percebo que cor que tem, qual é o tom disso, né? Então, vou continuar. O padrão, se alguém quer falar alguma coisa, tá. O padrão de infância de Rupert, por sua vez, é o do garotinho injustiçado. O seu sofrimento na infância era resultado do tratamento rigoroso dos professores britânicos na escola particular que frequentou. Pessoas que, na verdade, deveriam estar preocupadas com o seu bem. Quando tirou uma nota ruim em matemática, por exemplo, foi humilhado publicamente e acabou sendo obrigado a largar o seu curso preferido, de história, como punição, mesmo sendo um excelente aluno nessa matéria. Foi perseguido pelo professor e sofreu bullying por parte das outras crianças, que tinham entendido que podiam debochar dele sem problemas. O estresse desse tratamento injusto foi tanto que ele, aos 11 anos de idade, sofreu um colapso nervoso e passou 3 meses na cama. Quando Rupert tinha que sair para uma viagem de negócios, trabalho necessário para ajudar no nosso sustento como casal, e eu agia como se estivesse ferida, rapidamente pressionava o botão. Isso é injusto. Em vez de aliviar minha insegurança, Rupert ficava irritado e chateado com o meu comportamento. Do seu ponto de vista, minhas reações eram uma crítica grosseiramente injusta, porque ele não tinha feito nada de errado. Seus sentimentos, como os meus, eram exagerados. Nossas reações eram desmedidas por conta do poço de dor mais fundo do que das circunstâncias particulares do momento. Felizmente, como Rupert e eu tínhamos firmado um compromisso com a autocompaixão, por fim, fomos capazes de nos libertarmos das nossas infâncias traumatizadas. Esse foi um grande desafio, porque nossos padrões complementares significavam que ambos tendíamos a estar simultaneamente sob a influência de um trauma irracional. Isso daqui é interessante, né? A gente não fica por acaso com as pessoas, né? Você escolheu, acho que todo mundo aqui é casado, não tenho certeza, mas ou já foi casada, você não escolhe por acaso, né? E Jung tem muitas coisas para dizer sobre isso, né? Mas, resumidamente, se a gente começa a perceber que a gente está com uma reação relacionada a uma situação passada, que seja até inconsciente, né? Às vezes a gente não tem essa consciência que, é porque meu pai como ela falou, né? O meu pai me abandonou e tal. Às vezes a gente não tem essa consciência, a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas não aconteceu nada demais comigo. Mas tem alguma coisa sempre, porque a gente está criando essas reações automáticas, né? Então, se você consegue perceber, independente se você sabe quando começou, de onde que é, né? Se você consegue perceber que tem alguma coisa, algum padrão que você está repetindo, que é difícil de lidar e tal, saiba que o seu boy também tem. Não é assim a gente é louca. E também não é eles são loucos. Não é. A gente está assim, tem o negócio do drama de controle, né? Esses dramas que a gente cria, que são comportamentos, que eles acontecem dentro das relações. Eu não crio um drama sozinha na minha cabeça. Eu crio um drama e aí eu ajo daquela forma quando eu estou em relação com outra pessoa que também tem os dramas dela, entende? Aí a gente tem quatro tipos de comportamento, né? Nessa visão, né? Mas é isso. Nossos padrões complementares significavam que ambos tendíamos a estar simultaneamente sob a influência de um trauma irracional. Ainda assim,
Se um de nós não se lembrasse de iniciar o processo da autocompaixão durante o conflito, o motor que dirigia nossas reações negativas começaria a funcionar a todo vapor. A minha menina ferida tinha suas necessidades satisfeitas pelos sentimentos de cuidado e aceitação. Só assim reconhecia que não estava sendo realmente abandonada. Da mesma forma, o garotinho injustiçado de Rupert começava a se acalmar e deixava sua raiva ir embora para perceber que minhas reclamações não eram, na verdade, uma crítica pessoal. Uma vez que fomos capazes de tratar nossos padrões infantis... Ih, peraí, gente, que vai acabar minha bateria. Agora que eu vi que tá... Peraí, gente. Não tá carregando. Eu tava achando... Uma vez que fomos capazes de tratar nossos padrões infantis com compaixão, podemos nos concentrar no que realmente estava acontecendo aqui e agora, e nosso conflito se resolvia mais facilmente. Os votos que fizemos de sermos mais autocompassivos para ajudarmos um ao outro foi uma das melhores coisas que já fiz. Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente ir para a leitura aqui desse exercício? Então, vou ler aqui. Exercício 2. Fazendo uma pausa para a autocompaixão. Credo, gente, são 8h15 já? Credo, passou rápido, não foi? Rápido. Vamos lá. Na sua próxima discussão acalorada com um parceiro, tente fazer uma pausa para a autocompaixão. É melhor se ambos concordarem em fazê-la, mas mesmo que seu parceiro não embarque nessa ideia, fazer uma pausa para se oferecer compaixão durante um conflito pode ser extremamente útil. O mais difícil é reunir consciência suficiente para se lembrar de fazer uma pausa. Muitas vezes estamos tão envolvidos na trama que impulsiona o conflito que nada mais entra em nossa consciência. Com a prática, no entanto, você pode usar a dor envolvida para lembrar que precisa de autocompaixão. Durante a pausa, vá para um lugar onde você possa ficar sozinha por alguns minutos, até o banheiro se necessário. A primeira coisa a fazer é colocar o motivo da briga em si em suspenso. Sua tarefa agora é apenas aliviar seu estado desapontado, validando suas emoções. Diga a si mesmo, está realmente difícil agora. Mais uma vez, o seu mantra de autocompaixão será útil aqui. Uma das principais causas de sofrimento num conflito é o desespero de ambas as partes em apresentar seus argumentos, de forma que o outro nunca se sente ouvido ou validado. Além disso, cada um se sente desprezado e rejeitado pelo tom irritado do outro. Portanto, ouça e valide a si mesmo primeiro. Aceite-se e cuide-se em primeiro lugar. Essa é uma grande ajuda para administrar a sua reatividade emocional e alcançar uma estrutura mental mais pacífica. Quando terminar a pausa, você será capaz de se engajar com o seu parceiro de maneira mais construtiva.
Se puder, tente expressar pelo menos uma emoção positiva para o seu parceiro. Uma risada, um sorriso, uma palavra amável ou uma declaração de que você entende o que o seu parceiro está dizendo. Isso pode ajudar consideravelmente a dinâmica do conflito e transformá-lo em uma discussão produtiva. Aqui eu acho que é interessante uma coisa. Ela fala para você fazer essa pausa com você mesma, né? Para você se acolher ali, ver que é um momento difícil. Então você para, e aí veja, você lembra que eu falei? O pensamento ele surge. De onde o pensamento vem? Para onde ele vai? Né? Então, ele surge e ele se dissolve. O que acontece é que quando ele surge, geralmente a gente pega esse pensamento e começa a construir outras coisas. Um pensamento vem depois do outro, que vem depois do outro, que vem depois do outro, daqui a pouco a gente construiu o castelo. Quando a gente faz essa. E aí, essa construção, a gente se apega nela, e aí ou a gente quer manter a todo custo, ou a gente não percebe que é um castelo de areia. São pensamentos, está fazendo um castelo de pensamentos, isso vai se dissolver. Como se fosse algodão doce, como se fosse uma nuvem. Né? Então, aqui ela está fazendo o quê? Quando você para e você deixa em suspenso esses pensamentos, eles já estão se dissolvendo. O que acontece é, como eu falei, que a gente às vezes pega de volta esses pensamentos para sustentar a imagem que eu tenho de mim mesma, da minha vida, do meu relacionamento, da pessoa, né, com quem eu estou me relacionando. Porque, veja, também tem essa questão, né? Que é muito estranho, assim, mas é verdade. Tipo, essa pessoa que você está olhando, sei lá, o quê? Acho que nem 50% de quem ela é de verdade. Por mais que você pense que você sabe tudo, que vocês já estão há muitos anos juntos, né? Ou que você já conhece essa pessoa há muito tempo, ela, você sabe uma parte de quem ela é, né? Então, quando você para um pouco, você também está liberando, primeiro, você mesma. Mas você está liberando também, seria ótimo, né, se a gente conseguisse ver isso, que a gente está liberando o outro também, porque eu estou começando a construir um monte de pensamento que eu vou depois dar uma cor e toda vez que acontecer, eu vou falar, tá vendo? Mas é claro, ele é assim mesmo, ele faz isso, ele é, né, isso que ele falou foi como se eu já soubesse, que ele é assim, ele é, né? Ele não pode nunca mudar, né? Eu não percebi, aliás, não percebi não. A gente sabe quantas vezes que a gente já mudou. Que inclusive tem essa questão que acho que é desse livro que eu acho que é bem interessante, fala assim: a gente acha que a nossa versão atual é a tipo é a definitiva. Quando a gente fala assim, ai, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu, sei lá, quando eu tinha 20, né? Nossa, seria tão bom. Como se a cabeça que eu tenho hoje fosse a melhor. Nunca, nossa, agora eu cheguei no ponto, entendeu? Não tem. Eu tô com 43. Quando eu tiver 63, eu vou falar assim, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, 63 anos, quando eu tinha 43, ai, eu tinha feito tudo diferente, sei lá, ou muita coisa faria diferente, né? Qualquer coisa do tipo. Então, se eu começo a perceber essas, sabe, que essas, que a gente, no fundo é tudo provisório. Então, por que eu acho que o outro não muda? Que eu acho que eu sei quem ele é, né? E outra, se eu começo a me dar essa liberdade de deixar a imagem que eu tenho de mim mais etérea, não sei se é a palavra, mas assim, sem tanta substância,
né? É como se eu tivesse feito esculpido uma imagem minha em mármore, entendeu? Mas eu estou mudando, né? De um ano para o outro, eu já percebo algumas coisas em mim que são diferentes. Então, no fundo, essa escultura, ela pode ser um pouco meio que de barro, de massinha, sabe? Alguma coisa mais maleável, sem tanta dureza. Então, se eu me permito isso, não levo tanto a sério, né? Eu também posso tentar fazer isso pelo outro. E veja, tudo isso porque eu parei um pouco, né? Parei um pouco. Deixa eu terminar aqui. A autocompaixão dá uma força incrível para os relacionamentos românticos. Quando paramos de depender de nossos parceiros para atender a todas as nossas necessidades emocionais, com todo o amor e a aceitação que queremos, tornamos-nos menos sufocantes, carentes e dependentes. Quando lembramos que somos apenas humanos, podemos admitir nossos erros e falar sobre as coisas com maior calma e clareza. Por sermos gentis e cordiais conosco, posicionamos-nos num espaço emocional melhor para oferecer suporte à pessoa que amamos. São 8h25, a gente já leu bastante, não sei se vale a pena a gente começar agora, porque eu estou vendo que esse próximo subtítulo, ele é grande, né? A gente ia ter que, talvez, meio que parar no meio, mas queria ouvir um pouquinho vocês, assim, faz sentido, talvez vocês percebem isso, vocês já fazem isso, de parar, de perceber que os pensamentos também não têm tanta substância assim, que eles também podem se dissolver, o que é um estado emocional que a gente está. Vocês conseguem perceber isso? Ou é alguma coisa nova, né, que dá para a gente talvez treinar durante os próximos dias, ter essa visão? Eu quero contar uma coisa para você. Senhora, Sabe, eu tô amando esse livro. A gente não tinha começado ainda esse capítulo, mas enfim, é um processo que já vem de anos, né. Acho que o que me ajudou foi quando eu vim para cá, a minha montanha-russa foi ladeira abaixo, assim, né, tchum, então foi tudo. Foi profissional, foi financeiro, foi familiar, foi relacionamento, foi uma coisa assim que falei: "Uau, gente". Tanto é que hoje a gente olha para trás e fala assim: a gente já estava junto há 16 anos, e quando viemos para cá, que passamos a conviver 24 horas por dia, e imagina, os 2 trabalhavam fora o dia inteiro, filho na escola, a outra nasceu, veio e estava aquela coisa toda, mas eu não tinha aquela. E aí começaram discussões de: "Tá, eu mandava na cozinha, a pia vai ficar desse jeito". Aí chegava lá: "Ah, mas por que que você deixa isso aqui? Isso aqui não tem que ficar aqui". "Não, eu não gosto de usar detergente". "Aí eu gosto de usar desse jeito". Eu falei: "Eu não acredito que agora eu vou ter que conviver com este homem dentro de casa, atrás de mim, monitorando o jeito". Eu falei: "É meu pai agora? Como assim?". Aí foram isso é só um exemplo, assim, do mais raso, né, porque teve coisas piores. E aí já estava nesses processos todos, tinha passado com você, Jô, e tal, aí teve um dia que me veio um estalo assim, falei: "Caramba,
ele tem essa parte chata, eu também tenho. E aí, quando eu peguei essa visão, eu falei: "Tá bom, ele gosta desse jeito, vai ficar desse jeito, mas vai ter o meu jeito também". Então, eu comecei a colocar assim: "Quando eu fizer, vai ser assim". Eu não preciso impor o jeito que ele tem que fazer, porque eu não quero que imponha o jeito que eu tenho que fazer. E foram em coisas simples que começaram a ir mudando, mudando, mudando. E tem mais ou menos uns 15 dias atrás, a gente está passando algumas situações aqui e eu comecei a ter a percepção de quando ele está desestabilizado por causa de uma situação. E aí acordamos, tal, e ele começou, estava assim, eu não podia abrir a minha boca. E aí vinha uma patada, eu falei: "Isso não tá, isso não tá normal", beleza. Aí foi passando, passando, daqui a pouco veio outra. Aí eu peguei e falei: "Opa, nem tinha visto isso aqui". Eu falei: "Não, espera aí, calma, vamos olhar o que é que está acontecendo. O que é que você está sentindo? Por que é que você está assim?". Ele parou o que ele estava fazendo e saiu da cozinha. E veio aqui para dentro, tal, ficou aqui, eu fiquei lá continuei fazendo as minhas coisas. Eu falei: "Não haverá DR agora, nada", silenciamos. Ele foi, levou o tempo dele. Passou o dia, ele saiu, foi fazer a corrida dele no final da tarde, ficou, quando chegou à noite, era outra pessoa. Eu falei: "Caramba, gente". Eu entendi que esse silêncio funciona. E aí eu não estava ofendida, porque eu sabia que ele estava desse jeito por causa da situação, não era pessoal, isso não era contra alguma coisa, né, porque a primeira coisa foi: "O que que eu estou fazendo para estar recebendo essa reação? O que que eu fiz de errado?". Não, não tinha feito nada de errado, não contei essa história e hoje ela vem aqui e fala sobre isso. Falei: "Caramba, meu, esse livro está sendo maravilhoso em vários sentidos". E aí vai, assim, as coisas vão tomando consciência, né, e você vai entendendo, vai se percebendo, vai enxergando ponto nas outras pessoas, e acho que isso que eu tenho levado muito nos últimos tempos, é que, assim, não é pessoal. Quando vem uma situação, não é pessoal, é a história dela, é o caminho dela, é o meu caminho, é a minha percepção, é a percepção da outra pessoa, e o que é que eu faço com isso? Aí tem horas que a resposta fala: "Nada". Tá bom, então não preciso resolver isso agora. E às vezes 3 dias depois, às vezes eu falo: "Márcia, você é lenta, hein, minha filha". Mas aí eu olho a autocompaixão e falo: "Levarei o tempo que for necessário". Acho que eu vou ter que ficar lendo esse livro, mas para o resto da vida. Vai relendo, né? Ai, meu Deus. Esse negócio do 3 dias, né? 3 dias, dorme com problema 3 dias, né? Antes de ter uma reação, é bom, né? Realmente. E isso que você está falando do ritmo, né? Do tempo, a gente não pode, né? Parece que não, você tem que resolver na hora, né? Porque quando a gente espera, quando a gente espera um pouco, né, para não reagir assim, não sair fazendo um monte de coisa que talvez nem precisasse, na maior parte das vezes a gente fica remoendo o que aconteceu, né? Não é uma sensação assim de não, eu vou dar um tempo para ver como as coisas acontecem e aí eu dou um passo, faço algo, né, em direção a, assim, dançando com isso, né, que está acontecendo, não indo contra, lutando contra. Mas geralmente, quando a gente faz isso, antes de
pensar, né, em tudo que ela fala, né, da autocompaixão e tudo mais, a gente só, parece que a gente só está se segurando, né? Tipo assim, vou me segurar para não fazer alguma coisa pior. E não é isso, né, que ela fala, não é sobre isso, dormir 3 dias com um problema, né? Só que o que que acontece? A gente fica remoendo. O que que é remoer? É ficar naquele lugar, daquele estado, com aqueles pensamentos, com o nosso corpo da mesma forma, porque geralmente a gente não percebe, a gente não está consciente de que isso está acontecendo, né? E aí a gente. Por que que a gente fica? Porque a gente está sustentando, é a gente que sustenta com a nossa energia. Nossa energia é isso, é uma não consciência, é a gente não ter consciência do que está acontecendo. E às vezes, assim, não é um processo cognitivo, muitas vezes, né? Já sabe o que seria melhor, que aí acho que foi o que a Rê colocou, né? A gente já sabe o que seria melhor, mas na hora do vamos ver, a gente faz o contrário. Por quê? Porque é uma reação automática, a gente já treinou muito para isso. Então, a gente tem que destreinar, a gente tem que treinar outra coisa, então demora um pouco. É como se estivesse estudando, né? Estou estudando para falar inglês, né? Então, não falo inglês, mas eu falo muito bem o português. Então, eu estou treinando ali escrita e alguém vem falar comigo, é difícil, né? Eu vou paralisar e eu vou pensar em português primeiro, né? É um treino mesmo, é uma prática. Então, às vezes demora um pouco. A Rê colocou, eu percebo 2 minutos depois que falei até cansar. Aí penso, por que falei tudo isso? De onde saiu todos esses pensamentos? Né? Dessa caixa, desse arquivo que a gente guarda, que diz assim, a vida é isso, aquela pessoa é assim, você tem essa facilidade e essa dificuldade. Então, a gente interpreta o mundo, né, a partir desse arquivo, que pode ser um arquivo, principalmente quando é uma reação automática, é um arquivo antigo, porque a gente já praticou bastante até a gente falar, isso daqui é uma coisa boa para se guardar, tá? Entra no arquivo, né? É a partir disso, que aí é o que eu falo. Pode ser da infância, mas se fizer sentido para você pensar em reencarnação, em outras vidas, pode ser de ó, vidas e vidas que você está treinando, fazendo a mesma coisa. Então, vamos pegar leve um pouco também, né? Se a gente está começando a perceber que existe outra forma, né, de agir, uma forma mais aberta e mais compassiva com você e com as outras pessoas, vamos pensar também que a gente também vai precisar treinar, a gente precisa dar esse tempo, né, para as coisas, para a gente incorporar. Eu gosto muito dessa visão visão, meditação, ação e fruição. São 4 etapas. Então, por exemplo, percebo uma reação automática. Então, se eu continuar pensando da mesma forma, eu vou continuar agindo da mesma forma. Pensando aquela coisa toda do estado emocional, né? Que eu falei. Aí, de repente, a gente lê o livro e ela fala alguma coisa diferente. Aí eu tenho uma visão diferente de como as coisas são, ou podem ser, ou poderiam se tornar. É diferente do que eu estou acostumada. Então, essa é a visão. Isso é mais cognitivo, né? Alguém vai falar, eu vou ler, eu vou ficar sabendo disso, isso vai chegar de alguma forma até mim. Vou buscar, vou procurar. Depois disso, que eu tenho uma visão e aquilo faz sentido, eu vou meditar sobre isso. Meditar sobre isso, contemplar, não é só ficar pensando, sentar e ficar pensando, né? É você realmente liberar.
Então, eu estava fazendo de um jeito, vejo que tem uma outra forma de olhar para o mundo. Então, eu vou meditar, ou seja, eu vou observar os meus pensamentos surgindo e se dissolvendo, surgindo e se dissolvendo. Em algum momento, eu vou perceber que seja 2 segundos entre um pensamento surgir e outro. Então, existe um mar, né? Onde a onda se forma. Tem uma hora que a onda quebra e o mar fica sem onda nenhuma. Eu sou o mar, é nesse momento que eu consigo perceber. Então, tem uma sensação de ampliação, de perceber esse espaço que existe dentro de mim, que antes dessa visão estava muito restrito, muito pequenininho, eu estava olhando só para aquele ponto, né? Então, a meditação faz com que a gente amplie um pouco, tenha consciência desse espaço todo que a gente tem. Aí entra a ação. Aí, na ação, eu vou pegar esse espaço que eu vou ter aberto através da meditação, dentro dessa visão que eu tive, nessa intenção de olhar para o mundo de uma forma diferente, e vou começar a testar como é agir de uma forma mais ampla, espaçosa, mais livre, né? E essa coisa de ser livre, né, dessa liberdade, ela também, às vezes, é libertar o outro de mim. Um pouco dessa percepção, dessa visão, né, dentro da meditação, quando eu estou falando de relação, não importa qual seja, quando eu tenho alguma questão ali, é perceber, né, se tem algum entrave de alguma briga, algum problema ali entre eu e outra pessoa, eu perceber que eu posso me liberar, eu posso querer ser livre, e às vezes, percebendo quão é importante isso para mim, eu vou ter que livrar o outro de mim também. Só que eu vou livrar quem é esse eu? Quem sou eu? É essa imagem que eu tenho de mim, não sou eu. É essa identidade, essa persona, essa coisa que eu tenho que sustentar. Então eu posso liberar, dar essa liberdade para o outro desse eu estreito. Aí a quarta fase é a fruição, que é quando eu já pratiquei tanto que agora no meu arquivo já foi trocado, né? Eu já tenho um arquivo ali, ou seja, já incorporei essa visão, essa forma de agir, essa forma de olhar para o mundo, essa forma de me relacionar. E às vezes a gente precisa de muito tempo para isso. Mas se você percebe que você está no processo, se você já tem uma visão, e quando, como a Rê falou, né? Falei um monte, briguei e tal, e 2 minutos depois eu falo, nossa, nada a ver. Isso que eu estou falando, a ficha cai, né? E você fala, nossa, não precisava de nada disso, porque eu estava decepcionada, chateada, cansada, por cansaço, né? Eu estava vendo esses dias a Fernanda Souza, eu acho, estava falando de uma questão, né, de estar todo mundo cansado, faz um monte de coisa, parece que não fez nada e tal. Aí ela falou, fica pensando, pensando, pensando em tudo que tem que fazer, tudo que deixou de fazer, tudo que tal, tudo que resolver. Aí a gente está exausta, a gente não percebe que pensar cansa. E realmente, né? Vocês sabem que o cérebro é 20% de toda a energia mesmo do corpo é usada pelo cérebro. Pensar cansa. Então, às vezes, a gente está cansada. Então, assim, se eu percebo que eu estou nesse processo, já estou mais consciente do que eu estava antes, quando eu nem percebi essa reação automática. Já estou no lucro. Pense, não é? Como vocês estão? São 15 para as 9. Alguém mais quer falar alguma coisa?
contar alguma coisa. Tá bom. Eu quero falar um pouquinho. Diga lá. Então, eu fiquei pensando, né, em tudo que a gente conversou hoje. É difícil você abrir mão, né, da tua razão. Num momento, você sempre quer ter a razão. É difícil você enxergar a razão do outro. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que praticar. Quando a Márcia falou, né, que ela começou a perceber que né, as pessoas percebem de formas diferentes. E assim, essa questão dos pensamentos é como você. A gente acorda à noite e você, se você tem um problema, você fica pensando, 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 perde o sono. E aí, quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento que vem à cabeça, nossa, quanta besteira eu pensei, né? É mais ou menos assim. Então, é difícil controlar os pensamentos. É difícil, mas é uma questão da gente se liberar, né? Se liberar e tentar se educar nesse sentido. Deixar o nosso ego de lado, né? E esse controle que a gente quer ter das coisas e realmente deixar fluir. Por que que eu tenho que acordar à noite e ficar pensando no problema? Eu preciso descansar à noite, não é ficar, né, com o meu cérebro o tempo inteiro ali trabalhando. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente precisa pensar e tentar realmente, mudar aí tudo isso. Tá certíssima. Eu acho que, pelo menos para mim, né, dá uma sensação, assim, eu me sinto um pouco, me veio um pouco essa coisa do alívio, quando eu percebi que os pensamentos também se dissolvem naturalmente, assim, porque a gente pensa e é isso, ponto. Isso que eu pensei é isso, né? O pensamento, tipo, sou eu esse pensamento, eu que estou pensando, é isso. Não, os pensamentos também se dissolvem, assim como as emoções, é só eu dar tempo. Então, isso que você falou, por exemplo, quando tá dormindo, né, e aí acorda de noite, não consegue pensar, não consegue parar de pensar, talvez seja uma boa contemplação essa meditação, mesmo que não seja, eu estou na posição, ou estou fazendo com a coluna ereta, nada disso, mas só deitada mesmo, começar a observar o pensamento surgindo e se dissolvendo, surgindo e se dissolvendo, né? Eu tenho que resolver. Tenho mesmo. Quem é esse? Também é uma boa pergunta que também faz sentido para mim. Quem é essa que está tentando resolver? Quem é essa que está achando que depende, nosso mundo depende de mim? Né? Quem é essa? É uma boa pergunta, que não precisa nem ter resposta. Mas só de você pensar nisso, só de você fazer essa pergunta, já dá uma aliviada de novo. Porque você percebe que, assim, é uma parte de você, você tem muitas outras. Inclusive, quem você é de verdade nem tem divisão, né? Nem tem as partes. Mas não precisa a gente ficar tentando entender racionalmente isso, né? Esse conceito. Não, então só faz a pergunta: quem é essa? Nesse sentido de, tipo, eu não sou isso que eu estou achando que é quem tem que dar conta, né? Então, quem é essa? Também é bom nessas horas assim que realmente tem muita coisa em jogo, tem muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, e aí a gente fica nessa, às vezes vivendo mais dentro da cabeça do que no mundo, né? Então tá bom, minha gente. Então ficamos por aqui hoje? Sim, né? Então tá. Então, obrigada por vocês estarem aqui. De parar a gravação aqui. E a gente vai se falando.